A coisa está muito feia para o lado da Alemanha. E será que a gente vai ter aí um novo chanceler da Alemanha, um novo primeiro-ministro? E assim, a China é a culpada disso ou não é? E a economia chinesa vem com um trator, né? Um rolo compressor. Não, na verdade, não é culpada do que está acontecendo, são as próprias estruturas nacionais que não estão dando conta de concorrer. Mas é o que a gente vai entender hoje aqui sobre o que está acontecendo de fato na Alemanha. Então, já vou abrir aqui a tela para vocês. Vamos lá. Vou abrir a tela aqui para vocês. O que está acontecendo? É uma crise política na Alemanha, que é causada inicialmente por uma crise econômica. Mas vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que saber. O chanceler alemão, que é o Olaf, certo? Ele chama Olaf Scholz. Ele perdeu a moção de confiança do parlamento alemão, que é o Bundestag, que é uma das casas do parlamento alemão. O que é isso? Isso já é esperado, tá? A Alemanha está numa crise. Eu fiz um vídeo recente, um vídeo aqui no canal explicando do ponto de vista político, econômico, uns detalhes a mais. Vou deixar aqui no card para vocês. E aí o parlamento, ele perdeu a confiança do parlamento alemão. Basicamente é isso. Ele tinha demitido o ministro das Finanças da Alemanha, que era de um partido que fazia uma coalizão com o partido dele. Então, eles diminuíram o número de cadeiras no parlamento alemão. Então, você tinha uma coalizão, o primeiro-ministro tinha lá todos os seus representantes, os seus ministros, compondo a equipe ministerial. E aí, numa crise econômica que a Alemanha está passando, ele vai lá e demite o ministro das Finanças, que seria uma espécie de ministro da Fazenda, ou ministro da Economia da Alemanha. O partido desse ministro das Finanças, então, rompe com o partido do presidente. O partido do presidente é o Partido Social-Democrata. O do ministro das Finanças era o Partido Liberal da Alemanha. Assim, o partido do primeiro-ministro ficou a minoria na Câmara dos Deputados. Então, no parlamento alemão, ele se tornou a minoria, porque ele só era a maioria por conta da coalizão, que era grande. Agora, ele é minoria. E aí o parlamento alemão foi lá votar uma moção de confiança. O que é isso? Vamos votar para a gente ver se a gente continua acreditando nas posições do primeiro-ministro. Só que como ele não tem a maioria mais no parlamento, ele perdeu. E aí a coisa ficou feia. Vamos lá então que a gente vai entender mais detalhes. 394 deputados da Alemanha votaram pela dissolução do governo. Significa que eles falam assim: a gente não acredita mais em você e a gente quer que esse governo acabe, tenha uma dissolução desse governo. 207 votaram contra a dissolução, ou seja, estavam apoiando o Olaf Scholz, e 116, que é um número significativo, se abstiveram. Falaram assim: a gente não vai opinar sobre isso. Como você teve uma maioria grande, uma maioria grande em relação aos que votaram contra a dissolução, foi votado então que o parlamento alemão fala assim: a gente não confia no primeiro-ministro e a gente precisa de um novo primeiro-ministro. E aí o que acontece a partir de agora? O presidente do país, que é o Frank-Walter Steinmeier, certo? Que é do mesmo partido do primeiro-ministro, lembrando, a Alemanha é uma república parlamentarista, ele tem 21 dias, agora é o presidente, tá? Mas é claro que ele vai fazer isso de acordo com o primeiro-ministro, tá? Que é o Olaf, que é o que está em maus lençóis. O presidente também está. Ele tem 21 dias para decidir se ele dissolve o parlamento ou não. O que seria isso, dissolver o parlamento? É renovar o parlamento. É dissolver no sentido de falar assim, ó, eu vou governar acima do parlamento? Não, não é isso, tá? Não pode acontecer esse tipo de mecanismo de um presidente tentar puxar uma lei na Constituição alemã, falar assim, eu governo acima do parlamento e pronto. Não é dissolver nesse sentido. Por que não é? Porque a Alemanha já passou por vários problemas de dissolução de parlamento ao longo de sua história. Então, a Constituição alemã, pós-Segunda Guerra Mundial, não permite uma dissolução onde os chefes de executivo passam a governar sozinhos. Por quê? Porque você sabe o último momento que você teve isso, um dos momentos mais tristes da história, não só da Alemanha, mas da humanidade. Isso foi feito por quê? Por Adolf Hitler, lá nos anos 30.
Porque ele vai lá e fala assim, ó, o parlamento pegou fogo, na época o Reichstag pega fogo e fala assim, não precisa mais do parlamento. Ele une o cargo de primeiro-ministro com o presidente em torno dele mesmo, passa a ser conhecido, se chamado como Führer, e fala assim, eu sou o chefe, o líder, o herói dessa nação, e é contra a democracia, é contra o socialismo, é contra um monte de coisa. Então, a Constituição alemã pós-Segunda Guerra Mundial, pós-queda do nazismo, ela tem um mecanismo que impede com que o parlamento seja dissolvido em prol do presidente, certo? Governar acima dele, não pode. Então, essa dissolução seria para a convocação de novas eleições legislativas, porque dessas novas eleições legislativas, que é o povo vai lá votar no parlamento, nos representantes novos da Câmara, dessas eleições, dependendo do número de cadeiras ocupadas, se escolhe um novo primeiro-ministro. Então essa dissolução seria o foco principal é para a escolha de um novo primeiro-ministro, já que o Olaf não é mais bem visto, ele não recebeu o voto de confiança do Bundestag, do parlamento alemão, certo? Então ele fala assim, 21 dias para dissolver, e aí você tem 60 dias para a convocação de novas eleições, então você tem uma antecipação do processo eleitoral legislativo, onde o povo vai votar, certo? E aí que tá, então o povo vai votar e pronto. Importante destacar, presidente e primeiro-ministro da Alemanha são escolhidos de formas diferentes. O primeiro-ministro, ele é escolhido pelo parlamento, que é eleito pelo voto direto. O povo vai votar no parlamento, e desse parlamento, a maior força do parlamento, o parlamento faz uma votação para a escolha do primeiro-ministro, e você sabe, quem ganha é quem tem mais cadeiras no parlamento. Então você tem, por exemplo, coalizões, de repente um partido ele não tem a maioria, mas se ele juntar com outro partido ele consegue ter maioria, e eles conseguem escolher o primeiro-ministro, certo? O presidente, ele é escolhido de outra forma. O presidente é escolhido por outros parlamentos, por representantes de outros parlamentos, certo? Porque você tem as câmaras estaduais, mas junto também, é meia, tá? Vocês não precisam ficar se matando para entender isso não, mas meia a responsabilidade. Junto com o parlamento mesmo alemão, com a nomeação feita pelo primeiro-ministro, certo? Aí se escolhe um novo presidente da Alemanha. O povo não vai votar lá para o presidente. Para o primeiro-ministro também não. Para o primeiro-ministro é de forma indireta. O povo vota no partido que ele quer que seja a maioria. E essa votação no parlamento da Alemanha, se ele for dissolvido, como é que funciona? Ela também é um meio termo. Você tem 2 etapas de votação. Cada pessoa lá, o voto não é obrigatório, não existe título de eleitor, mas as pessoas votam, tem 2 votos para fazer. O primeiro você vota na pessoa, no candidato que você acha que representa você, que é o distrital. Eu vou votar naquele candidato que representa o meu distrito aqui. Então eu tenho um número X de candidatos distritais, eu voto nele. Se ele for eleito com um número suficiente, ele vai compor o parlamento. 50% então é por pessoa, você vai votar na pessoa. O outro 50% que compõe o parlamento, você vota no partido. O cidadão alemão, ele vai fazer o quê? Ele vota primeiro, então, numa pessoa, no segundo ele vota assim, qual que é o partido que você quer que tenha maioria lá no parlamento? Você vota no partido. Aí assim, mas votou no partido, quem que vai decidir quais os representantes desse partido que vão ocupar esse outro 50% da Câmara Legislativa? É o próprio partido que tem uma hierarquia. O partido fala, a gente conseguiu maioria, então a gente tem direito a tantos assentos, além dos que já foram eleitos nominalmente, as pessoas. Então aí eles vão lá e escolhem, certo? Dali, compondo a maioria, sai a escolha, a votação dentro do parlamento para o novo primeiro-ministro. Vamos lá. A situação vai se inverter, possivelmente, se isso acontecer. Então, as maiores forças a gente está falando em pesquisas populares, tá? Pesquisas eleitorais, são a CDU, que é a União Democrática Cristã, que atualmente é oposição ao Olaf, é um partido de centro-direita que faz oposição ao Olaf e tem 30% das intenções de voto. Lembra? Vai ter muito candidato sendo eleito pela CDU, pela União Democrática Cristã, e vai ter o próprio partido sendo colocado lá para ocupar o outro 50%, certo? 30% das intenções de voto, então dá uma maioria para a CDU.
a AfD, que é a Alternativa para a Alemanha, que é o partido de direita, com posições também mais extremistas, a extrema-direita, que é também oposição ao Olaf, certo? Vão ocupar, tem atualmente 19% das intenções de voto para ocupar o parlamento alemão. Certamente a posição é entre a CDU e a AfD, que eles façam ali uma coalizão para formar o primeiro-ministro. Aí tem que ver, né, quais serão os entalhes ali, os problemas enfrentados pelos dois sobre a formação desse novo primeiro-ministro, desse novo governo, tá bom? Então essas são as duas maiores forças aí nas pesquisas eleitorais. Agora, correndo lá atrás, nós temos o SPD, que é o Partido Social Democrata, tá? Troca a sigla aqui e tal, mas é um partido de centro-esquerda, que é o partido do Olaf, que é o do Olaf, é o nome dele aqui que às vezes eu esqueço, que é o Olaf Scholz, certo? 17% das intenções de voto, ou seja, ele já não é mais maioria, ele era maioria quando ele tinha aliança lá com o Partido Liberal, já não é mais maioria, certo? Perdeu, porque teve essa ruptura aí com o ministro das Finanças, e aí ele vai chegar nas próximas eleições por baixo mesmo, como terceira força. E seguindo aí um quarto nome, os Verdes, que até então tem aliança aqui. Mas mesmo assim, essa aliança, essa coalizão, se mantiver, que é um partido de centro-esquerda também, que tem ali 11% das intenções de voto. Essa aliança não é capaz de combater essa aliança em número de parlamentares, caso esse cenário se concretize nas eleições, se essas eleições forem de fato antecipadas agora para o dia 23 de fevereiro. Então você tem o quê? A direita retornando para o governo da Alemanha para tentar recuperar uma crise econômica que a Alemanha passa. Aí, assim, nesse vídeo que eu falei para vocês, que eu deixei aqui no card, eu explico sobre essa crise econômica, que a indústria alemã é uma indústria que está sendo considerada uma indústria mais velha. Você tem uma queda do PIB, de crescimento do PIB, você tem uma queda de vendas, principalmente da indústria alemã, que é um país industrializado, e tem uma força da indústria automobilística. O grande modelo que eles utilizam como exemplo é a queda de vendas, por exemplo, da Volkswagen. E um dos motivos além dessa indústria estar antiga e tal, eles não estão conseguindo bater a concorrência de quem? Da China. Por isso que eu falei que a China é um rolo compressor. A culpa é da China? Não, é a própria estrutura dos países que não estão organizados para poder combater esse mercado chinês que tem crescido cada vez mais, certo? E a China vem abrindo um mercado, inclusive, com mercados emergentes, com países mais pobres. A gente tem relatado tudo isso aqui, né? A China tem crescido nesse sentido. Ponto importante aqui também para se destacar é por isso essa crise econômica que a Alemanha comemorou o acordo do Mercosul com a União Europeia. Porque a Alemanha é um país industrializado, mas que está com uma indústria incipiente, está com uma indústria em baixa. E eles comemoram o acordo com o Mercosul, principalmente no sentido de que teriam, então, tarifas zeros para exportação dos seus produtos industriais para o Cone Sul. Desculpa, para os países do Mercosul. Então eles comemoraram, falaram assim, entra aqui produto agrícola aqui com 0% de taxa, mas a gente vai poder vender também. Então vão comprar mais os nossos produtos, principalmente lá do Mercosul. O Mercosul vai comprar mais os nossos produtos porque a gente não está dando conta mais de vender, a gente não está conseguindo. Então se tira a tarifa, a gente consegue vender mais. Diferente, por exemplo, da França, que também está passando, inclusive as duas grandes economias europeias, que é a Alemanha e França, da União Europeia, né? Não europeia, mas da União Europeia, estão com suas crises. Por que a França se opõe a esse acordo com o Mercosul? Porque a França, diferente da Alemanha, a França também tem suas indústrias, mas a França também tem uma força agrícola histórica. Tá? A França sempre se colocou como uma força agrícola. E, nesse caso, o acordo do Mercosul para a França não era, eles, né, consideram que não é tão interessante, porque o que o Mercosul vai exportar com tarifa zero para a Europa é principalmente produto agrícola, commodities, produto agrícola. E a França fala, não, mas aí desvaloriza o nosso produto agrícola, diferente da Alemanha. A Alemanha está mais focada na questão da indústria, tá bom? Mas vamos ver o que vai dar, né? Assim, de fato, se
se continuar do mesmo jeito, suponhamos que ele mantém e não vai ter novas eleições. Então o presidente lá fala assim, não vou dissolver o Congresso, não, mantém do jeito que está. Fica parecendo aquele sonho, sabe quando você sonha que você está correndo e não sai do lugar? É quase isso, porque o primeiro-ministro, o presidente, eles não vão conseguir aprovar nada. Porque eles vão continuar correndo, mas eles não são mais maioria no Congresso. Corre e não consegue sair do lugar. Então, assim, está estagnada. A política na Alemanha está estagnada por conta de uma crise econômica que aí gera problemas políticos. E aqui é um ponto importante, que eu sei que vai ter gente que vai falar, mas você falou que o partido é de extrema direita, sempre vai ter isso, né? Isso aí não tem importância. Mas é importante destacar, quando a gente fala sobre materialismo histórico e dialético, o que o Marx fala lá? O Marx fala? O Marx fala que a estrutura, é o pessoal que acompanha os vídeos aqui, hein? Fica de olho nisso. A estrutura, ela é a economia, a relação de produção. E ela é fundamental e principal dentro do conceito do capitalismo. Então é ela que dita a maior parte das coisas dentro de uma sociedade capitalista. O que é a superestrutura? A superestrutura é o que está em volta dessa relação de produção econômica. É religião, é cultura, é política. E o que você está vendo? A estrutura, economia, vamos falar assim de maneira mais direta, ela influencia mais a superestrutura, política, cultura, religião, do que ao contrário. Não significa que ela não seja influenciada, tá? Mas ela influencia mais. O que a gente está vendo? Uma política sendo influenciada por uma crise econômica. Ou seja, a estrutura, que é a economia, influenciando a política. Tá vendo? Então, é isso. Eu sei que vai ter gente aí também nos comentários falando assim, já vou até virar aqui, ó. Vai ter gente aí nos comentários. Eu assisti até ele escrever, falar Marx. Aí é uma questão sua e não minha, tá? Depois você se vira aí. Aqui a gente tem posições muito bem definidas aqui e eu passo de maneira didática para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Independente do que você acredite ou não, do que eu acredite ou não, a ideia é sempre passar de maneira didática para vocês. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!